precisa perdoar alguém? Ou pedir perdão para alguém? Assista esse vídeo que Deus quer falar poderosamente a sua vida. Vem comigo que o Sala de Casa com a Dai já está começando. Olá, amores da Dai, Deus abençoe muito a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia de Café com a Dai. Eu tava cheia de saudade, gente. Ficou uma semaninha sem Café com a Dai, mas pra mim parece que foi uma eternidade. Tô com saudade de vir aqui, deixar aquela palavra abençoada pra gente começar a nossa semana revigorada, cheia da presença de Deus nas nossas vidas. Mas estamos aqui de volta na segunda-feira, no Café com a Dai, com uma palavra muito importante pra nossa vida. Perdão! Você precisa perdoar? Você precisa pedir perdão para alguém? Hoje nós vamos falar sobre o assunto que é perdão. Gente, perdão é um assunto muito extenso, complexo. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente pode abordar, pode falar no sentido de perdão. Mas, como vocês sabem, aqui no canal a gente tem um tempo de vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito estendido e tudo mais. Mas se você quiser falar sobre esse assunto, ou quiser que eu fale mais sobre esse assunto, assim, sobre coisas mais específicas e tal, deixa aqui nos comentários ou mande e-mail pra mim, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, tá bom? Ou então vou estar gravando outro vídeo também falando sobre esse assunto. Bom, eu escolhi esse assunto, perdão, porque eu sei que hoje a maioria das pessoas tem dificuldade em perdoar ou dificuldade em pedir perdão. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não tenho dificuldade nem de perdoar e nem de pedir perdão. Não tenho dificuldade nenhuma das duas, graças a Deus. Eu acredito até que é assim um dom, é um presente do Papai do Céu, porque eu sei que existem muitas pessoas, a maioria das pessoas tem realmente dificuldade de perdão, de perdoar. E eu trouxe esse assunto, gente, justamente por isso, justamente por ser um assunto assim tão complicado assim para as pessoas, no sentido de viver isso, né? Eu tenho certeza que Deus quer nos direcionar nessa segunda-feira, quer nos ajudar, nos impulsionar, né, a sermos libertos, literalmente. Por que literalmente, né? Sempre, minhas palavras são sempre assim, né? Por que literalmente, gente? Porque muitas das vezes você acha que é liberto, mas você guarda mágoa da sua mãe, mágoa do seu pai, mágoa do seu marido, e você fica carregando aquele fardo ali que não é pra você carregar, porque quando Jesus morreu por mim, por você, é pra que a gente fosse liberto de tudo, de qualquer coisa. E quando você não perdoa, você fica carregando esse fardo da pessoa, essa amargura, esse rancor, esse ódio e tudo mais. Então, nessa segunda-feira, eu espero que essa palavra te abençoe muito. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo pra ela, mostra pra ela. Deus quer que a gente realmente viva livre, tranquilo, um coração cheio de paz, cheio de amor e realmente liberto, assim, desse peso de amargura, de ódio, de rancor no nosso coração, tá bom? Bom, eu escolhi uma história que tá lá em Mateus 18, a partir do verso 21, tá bom? Do 21 a 35, tá passando aí na telinha, você pode anotar na sua casa, grifar na sua Bíblia. Eu vou resumir a história pra vocês entenderem o que eu vou falar, tá? Bom, é uma história onde Pedro tá conversando com Jesus e ele pergunta o seguinte: Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar as pessoas que nos ferem? 7 vezes? Pedro, de onde Pedro tirou esse número, né, gente? Queria saber de onde ele tirou 7 vezes. Enfim, ele perguntou 7 vezes. E aí Jesus vira pra ele e fala: não, senhor. Não, ele não falou senhor, mas ele fala: não, nós não devemos perdoar 7 vezes, nós devemos perdoar 70 vezes 7. 70, não sei, deixa eu falar. 70 vezes 7. Jesus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49, 490, se eu não tô enganada. 490 vezes, que é quantas vezes a gente tem que perdoar. Mas, gente, entenda bem. Quando Jesus dá essa resposta para Pedro, não tem muito a ver com os 490. Jesus quer dizer para ele o seguinte: tem que perdoar muitas vezes. Muitas. Jesus, ele queria ensinar para Pedro que ele deveria perdoar as pessoas que ferem ele. E isso não era uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, era muitas vezes. Isso nos ensina que nós devemos perdoar as pessoas que nos ferem muitas vezes, sim, gente. Deus falou isso. Talvez você fale assim: ah, Dani, mas é porque você não sabe o que essa pessoa me fez, você não tem noção do que eu passei. Eu não quero menosprezar
a dificuldade de ninguém aqui, tá? Até porque eu nem conheço. Eu não quero mostrar no sentido que eu não tô ligando pro que você viveu. Eu só quero te impulsionar, te encorajar, te ajudar a perdoar, seja o que for que você viveu, eu quero dizer que você pode perdoar sim, você deve perdoar e Jesus vai te ajudar nesse processo. O que eu gostaria de falar sobre perdão, a primeira coisa é que perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Perdão não é um sentimento. Se você ficar na sua casa sentado esperando o sentimento de perdão surgir no teu coração sobre a pessoa que você tem problema, você não vai conseguir isso, porque esse sentimento não vai surgir. Você precisa decidir perdoar. Quando você decide perdoar, você precisa entender uma segunda coisa, que quem é o beneficiado em perdoar não é a pessoa que está recebendo perdão, é você que está liberando perdão. Porque muitas das vezes você fica carregando o peso daquela pessoa na sua vida, aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, e aquela pessoa mesmo nem sabe que isso está causando esses problemas na sua vida. Tem gente que fica até doente, tem úlcera no estômago, sabe? Tem problema de estômago, tem problema de coração, tem problema de um monte de coisa, porque fica carregando essa mágoa, gente. Isso é muito sério mesmo. Então, a pessoa nem sabe. Quando você decide perdoar, quando você libera o perdão, é você que é abençoado. É você que é liberto, é você que é livre. Muitas pessoas decidem não perdoar, ou melhor, muitas pessoas não perdoam porque elas acham que quando elas decidem perdoar a pessoa que feriu, elas vão estar sendo, como eu vou dizer, elas vão estar sendo inferior, elas vão estar sendo se rebaixando. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Quando você libera o perdão, você mostra que você está sendo nobre, você mostra que você está sendo, não superior, mas que você está sendo assim, tendo caráter, você tá agindo bem quando você perdoa, quando você libera o perdão. Porque você que está deixando de ser aprisionado pelaquela amargura, pelaquela raiva do seu coração, que você tem carregado sobre aquela pessoa, tá bom? Bom, nesse texto de Mateus, Jesus conta uma historinha para Pedro. Qual é a historinha que ele conta para Pedro? Ele fala, Pedro, eu vou te contar uma historinha para você ver como funciona o perdão. Qual era a história, gente? A história de um rei que tinha um rapaz que devia muito dinheiro para esse rei. E aí, ele não tinha dinheiro para pagar, tava devendo e não pagava. O rei mandou chamar ele e falou, olha, eu vou te prender porque você tá me devendo esse dinheiro e tal. Quando chegou lá, esse rapaz começou a chorar pro rei e falou, olha, me perdoa, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu queria que você me perdoasse, esquecesse a dívida, eu não tenho como pagar. O rei, muito cheio de compaixão, falou assim, olha, tudo bem, eu entendo, eu vou te perdoar, show de bola, vai para casa, esquece a dívida, morre a dívida. O rapaz saiu de lá todo feliz e tal. Quando esse rapaz saiu da presença do rei, ele encontrou um outro rapaz que devia dinheiro pra ele. E era um dinheiro, pouquinho dinheiro. Tipo, ele devia, vamos supor, R$1.000 pro rei e o rapaz devia uns R$50 pra ele. Um exemplo, tá? Olha a diferença de valor. E quando ele encontrou esse rapaz, ele falou, olha, cadê meu dinheiro? Você tem que me pagar e tal. E o rapaz fez a mesma coisa que ele fez com o rei. Falou, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Só que esse rapaz começou a sacudir. O outro falou, eu quero meu dinheiro, você tem que me dar. Então vai pra cadeia, você vai ficar preso porque você não tem dinheiro pra me pagar. E mandou esse cara ficar preso. Quando o rei soube disso, chamou ele na hora e falou, olha, como você pode ter feito isso? Eu acabei de esquecer sua dívida, eu acabei de ter compaixão de você e você não fez a mesma coisa, tá? Erradíssimo isso que você fez. Então você vai ficar agora preso também até você me pagar a dívida. O que a gente entende? O que Jesus quis ensinar para Pedro? Ele quis ensinar o seguinte, olha só, Pedro. Muitas pessoas vão te pedir perdão, muitas pessoas vão agir com você de uma maneira, né, como elas gostariam de que a gente agisse com elas, de perdoar, mas elas não agem assim com outras pessoas. Gente, nós erramos diariamente também. Às vezes você erra e você nem sabe que errou, né? Às vezes você fere uma pessoa, que a pessoa fica chateada com você por uma coisa que você falou, que você disse, às vezes de uma maneira intencional e tal, mas que quando você pede perdão, você espera que a pessoa faça o quê? Te perdoe. Ou então, você mesmo erra diariamente com Deus, né? Nós erramos diariamente com Deus, eu erro, você erra, nós pecamos, né? E quando a gente vai lá falar com Deus, pede perdão pra Ele faz o quê? Nos perdoa. E Deus espera que a gente faça a mesma coisa que as pessoas que nos ferem. Deus está falando o seguinte, toda vez que vocês me pedem perdão, eu tô pronta a perdoar. Então, quando alguém te ferir, você tem que fazer o quê? Perdoar também, não pode ficar guardando isso no coração. E foi isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Ele estava falando, ó, as pessoas precisam perdoar. As pessoas querem muito assim, misericórdia para elas, né? Graça para elas, ó. Comigo você não briga não, mas com outros elas querem punir, elas querem agir mal. Então Jesus estava ensinando isso para Pedro, que a gente não pode ser assim, a gente não pode
Querer uma coisa pra nós é ao contrário do que a gente quer pro nosso irmão. A Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. Você não pode querer que o seu sentido de culpa, de erro, seja anulado e do outro seja sempre punido. Tá errado. Se você quer perdão, você também precisa liberar o perdão. Então, Jesus vai lá de maneira clara, ensina Pedro o que é perdoar. Nós erramos, gente, o tempo todo. E pessoas vão errar conosco. Eu sei que quando eu falo sobre erro, às vezes tem nível, né? Grau do que a pessoa te feriu, do que você guarda o rancor. Mas independente do que seja, eu quero dizer pra você que Deus te convida nessa segunda-feira a perdoar essa pessoa. A limpar o seu coração. Né? Eu falei já que você é o beneficiado quando você perdoa. Você que floresce. Jesus quer que você comece essa segunda-feira florescendo. Eu conheço muitas pessoas que acarretam isso para a vida, essa falta de perdão, esse rancor, até mesmo a dificuldade de pedir o quê? Perdão. Tem gente que não consegue falar essa palavra. Eu queria dizer para você que você pode mudar isso no Senhor. Você pode virar para a pessoa e falar, me desculpa, me perdoa. Deus te capacita para falar isso. Deus te ajuda para falar isso. E, além do mais, quando você fala isso, você não está sendo inferior a nada. Pelo contrário, você está sendo humilde, reconhecer o seu erro. E nós precisamos reconhecer o nosso erro, sim, gente. Sempre. A gente erra, a gente pede perdão, a pessoa nos perdoa e a vida continua. É assim que funciona. Outra coisa que eu quero falar sobre perdão é que quando a gente não perdoa as pessoas, Satanás ele usa disso pra gente ficar assim, aprisionado. Em 2 Coríntios 2:11 diz assim, eu vou ler a partir do 10 para vocês entenderem melhor, tá bom? Quando vocês perdoarem alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Sabe o que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que quando a gente não perdoa, Satanás já tem um plano, né? Já todo esquematizado para a gente ficar aprisionado, para a gente ficar refém dele. Refém como assim? Um exemplo, você teve um problema sério na sua vida de traição e você não consegue perdoar. Você até se separou, mas não consegue perdoar, guarda aquele rancor. Você fica tão aprisionado nessa ferida que você não consegue ser feliz em outro relacionamento. Você não consegue confiar de novo, você não consegue florescer de novo. Porque você fica olhando pro machucado. Gente, quando a gente sofre um machucado na nossa vida, que começa a sangrar, na hora ele fica magoado, ferido, você não consegue tocar, ele começa a sangrar. Mas conforme o tempo vai passando, ele começa a cicatrizar. Quando você olha para aquela ferida ali, você até lembra como aconteceu e tudo mais, mas ela não dói. Quando você decide perdoar, não significa que você vai ter uma amnésia na cabeça, você não vai sofrer de amnésia, tá bom? O que significa é que você, ao liberar o perdão, ao passar por esse processo curativo do Senhor, você vai olhar para a ferida, mas ela não vai doer mais. Eu tenho algumas feridinhas no corpo, né, machucadinhos, que eu sei como aconteceu. Uma vez quando eu era pequena, machuquei meu joelho e tem um machucadinho até hoje do joelho lá. Na hora doeu muito, doeu demais, doeu por dias, mas hoje eu olho e não sinto mais dor. Assim é o perdão. O perdão é um processo. Você decide perdoar e tem aquele processo curativo do Espírito Santo na sua vida através da sua decisão de perdoar aquela pessoa. Então decida perdoar. E se você errou com alguém, decida pedir perdão. Mas não faça como aquele rapaz fez com o rei. Porque aquele rapaz ele não estava arrependido coisa nenhuma. Ele só queria se safar ali da consequência. Muitas pessoas pedem perdão para nós para querer se livrar o quê? Da consequência, não tá arrependido. Deus quer que a gente tenha um arrependimento profundo, um arrependimento de verdade. Porém, se alguém te procurou e você acha, não sei, que essa pessoa não teve um arrependimento verdadeiro, faça como o rei. Seja generoso, seja bondoso. Cada um dá aquilo que tem, gente. Dê amor, dê o melhor. Se a pessoa tá te procurando, não no sentido de pedir perdão de todo o coração, mas você tá cheio do Espírito Santo de Deus, você tá cheio, assim, de esperança para viver coisas novas, perdoe a pessoa. Deixa Jesus cuidar daquela pessoa. Não fique você remoendo, você amargurado. Porque é você que fica com a vida presa. Jesus quer te libertar. Jesus quer que a gente floresça nessa segunda-feira. E florescer em qual sentido, Daiane? Perdoando as pessoas que nos ofendem. Sabe, quando a gente tem que perdoar quem a gente ama, gente, no sentido assim, família e tudo mais, às vezes fica até um pouquinho mais fácil. Não tô dizendo sempre. Mas às vezes pode ser que fique até um pouquinho mais fácil. Mas quando é uma pessoa que a gente tem aquela dificuldade, né? Fica um pouquinho mais difícil. Mas Deus nos convida a perdoar todas as pessoas, seja aquelas mais fáceis, seja aquelas mais difíceis. Eu quero dizer que com o Espírito Santo de Deus você pode perdoar qualquer pessoa. O que eu gostaria que vocês entendessem nesse vídeo
é que quando nós perdoamos, nós somos os abençoados, nós somos os beneficiados, sabe? As pessoas têm uma visão muito contrária do que é realmente o perdão, do que é pedir perdão, do que é perdoar alguém. As pessoas acham que é sempre o outro que vai ser beneficiado, mas eu quero dizer pra você que quando você perdoa, quando você pede perdão, você que é totalmente abençoado pelo Senhor Jesus. Jesus quer abençoar muito a sua vida, quer escrever novas histórias na sua vida e Ele quer realmente pegar aquela ferida que te machuca, que às vezes ainda está aberta. Às vezes passou anos, mas ela está aberta. Por quê? Quando a gente fica cutucando uma ferida, ela não fecha, ela continua o quê? Aberta. Deus quer fechar essa ferida, quer que você libere o perdão, quer que você olhe para ela como algo que você passou, que você venceu, que você superou através da ajuda de Deus, porque Ele tem poder para te ajudar para superar. Então, quando você olhar para ela, Ele só vai ter aquela vaga lembrança, mas você já vai estar sarada, curada, porque Deus te libertou desse peso, desse fardo de amargura. Eu queria encerrar esse vídeo com um texto que está lá em Levíticos 19:18, que diz assim: não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Gente, Deus está falando, não guarde rancor, não guarde ódio, não se vingue. Existe um Deus justo, com uma soberania incrível, que cuida de tudo. Então você não precisa achar que você tem que resolver as coisas. Deus está resolvendo tudo por você. O seu trabalho é perdoar, é não se irar, é ter paz no seu coração, viver uma vida de tranquilidade e liberta. Foi para isso que Jesus te criou. Não para que você carregasse fardo de dor, de raiva, de ira. Jesus quer te libertar nessa segunda-feira, tá bom? Bom, gente, gostei muito de falar sobre esse assunto. Falaria muito mais, estenderia o vídeo, mas realmente não dá. Se você quer falar mais sobre isso comigo, gostou, deixa aqui nos comentários ou me manda o seu e-mail, a gente pode falar mais sobre isso, eu posso trazer esse tema de novo aqui no Café com a Day, é um tema muito legal, assim, no sentido, assim, de abrir a nossa mente, de nos ajudar realmente a perdoar, né? Você pode perdoar, eu quero te encorajar, perdoe quem te feriu, você vai ser abençoado por isso, sabe? Não pense que é outra pessoa, é você. Deus está muito preocupado com você. Por isso que eu gravei essa palavra aqui. Se você conhece alguém que tem dificuldade de perdoar ou tem que perdoar alguém, eu queria te convidar a compartilhar esse vídeo, enviar esse vídeo para essa pessoa. Deus nos encoraja, Deus nos ajuda a perdoar. Independente do que você passou, Deus te ajuda a realmente fechar essa ferida com todo carinho, com todo amor, com todo o bálsamo de Deus que Deus tem sobre as nossas vidas. Ele te ajuda a fechar essa ferida, olhar para ela só como uma cicatriz, sabe? E realmente começar uma nova história. Quando você não perdoa, você não consegue, gente, entrar em novas coisas. Por exemplo, você estava num relacionamento, você foi traída, foi ferida, você não conseguiu perdoar, você não consegue entrar num novo relacionamento de coração aberto, porque você já está tão machucado que você não consegue. Então Jesus, ele fala, olha, perdoe quantas vezes forem preciso, porque quando você perdoa, você fecha um ciclo e está sempre pronto para iniciar outro, para iniciar coisas novas vindas do Senhor para sua vida, tá bom? Gente, eu amei falar sobre esse assunto, espero que vocês tenham gostado muito. Sei que é um assunto difícil, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, eu não tô aqui menosprezando a história de ninguém, eu realmente não tô mesmo, sabe? Eu sei que tem pessoas que passaram por histórias dificílimas, mas eu quero dizer pra você que quando você perdoa, é você que é abençoado. Deixa Jesus abençoar você, deixa Jesus sarar suas feridas, fechar essa cicatriz que ainda tá doendo e começar uma nova história pra você, tá bom? Um beijo, eu amei o Café com a Day de hoje, Deus abençoe!